Oi gente, está começando mais um Cine Comenta e hoje eu vou explicar o filme que acabou de estrear na Netflix. Eu tô falando do filme Camaleões, filme repleto de suspense e com grandes atores. Bom, o filme é longo, ele tem 2 horas de duração mais ou menos e ele pode deixar os espectadores um pouco confusos. O filme começa contando a história do Will e da sua namorada Summer. Os dois são corretores de imóveis. E em um certo dia, depois de uma mensagem misteriosa, o Will aparece em uma das casas que eles estavam vendendo e descobre que a sua namorada foi brutalmente assassinada. Descobrem fios loiros, sêmen e um carro imperial no local. Entra em cena então o detetive Nichols, que é o encarregado pela investigação desse assassinato. Nesse meio tempo, a gente descobre que a Summer ainda era casada com seu ex-marido Sam, e ele automaticamente se torna o principal suspeito. Primeiro porque é encontrado o sêmen dele na Summer, e também porque encontram fios louros, que mais pra frente a gente descobre que é de uma peruca, e tem uma cena que mostra que essa tal peruca, uma peruca loura, tem na casa do Sam. Ela fica num quadro na casa dele. Só que quando conseguem um mandado para a casa dele, enfim, tem aquela troca de tiros, descobrem que havia uma quantidade de drogas grande ali. E antes disso, vou voltar aqui, quando eles foram interrogar a amiga da Summer, ela conta, né, que além deles estarem, né, a Summer e o ex, tendo um caso, né, ele vendia junto com o namorado dela heroína e cocaína. E essa parte do filme pra mim é talvez a mais confusa de se entender. Mas ao meu ver, como ele vendia drogas, ele achou que ele fosse ser preso por conta disso. E ali acabou ocorrendo aquela troca de tiros e ele vindo a óbito. E se vocês perceberem, logo depois, quem tá na cena do crime ali é o policial Wally, o farejador de drogas, né? Que tá lá mostrando a quantidade de drogas que havia naquele local. E uma delas, por conta de uma bala alojada, ele coloca um papel de presente. Então daí teríamos o nosso assassino e ponto final, né? Não. Entra em cena Eli Phillips, que é um outro suspeito, tem muitos suspeitos nesse filme, e por isso essa confusão também toda. Ele é suspeito porque ele foi na casa do Wally, da mãe dele, depois do assassinato da Summer, e meio que teve um comportamento um tanto quanto bizarro, e ele é bizarro, né? E ele teria um grande motivo por conta da fazenda do pai dele, que ele acabou tendo que vender para a família do Will, e logo depois o pai dele acabou se suicidando. Então o Eli, ele sempre colocou a culpa da morte do seu pai em cima do Will e da mãe dele, a Camille. Mas dessa vez ele traz provas, um pendrive, aonde mostra toda a verdade. A Summer, ela tinha vendido alguns imóveis e não tinha recebido nada por ele. Era como se ela fosse uma laranja do Will e da sua mãe. Era um esquema de lavagem de dinheiro sem ela saber. Ela vendia aqueles imóveis e logo depois eles eram apreendidos pelo governo em operações de combate ao tráfico de drogas. Mas enfim, como assim, né? Então, essas propriedades, elas eram adquiridas por uma empresa chamada Whitefish, que tinha uma ligação com uma empresa de segurança privada, que era do Wally. Ele plantava as drogas na propriedade que a Summer vendia, e depois elas eram apreendidas pelo governo. Só que a Summer descobre a verdade. E é aí que entra Rudy Rapalski. O detetive o Nichols, descobre que esse homem, né, esse jovem, que aparece na televisão sendo preso por tráfico, fez 17 ligações para a mãe do Will, a Camille, no dia que a Summer foi morta. Ou seja, eles mandaram matar a Summer, primeiro porque ela descobriu, e segundo porque ela tentou entrar em contato com a polícia, com a FBI, mas não teve sucesso. A mensagem que o Will recebe no dia é do Rudy, como se ele estivesse falando, pô aí, ó, trabalho feito. Tanto que quando ele chega na casa,
o Will, ela, Summer, ainda tá viva. Mas e o Sam, né, o ex-marido? Então, ao meu ver, ele não tem nada a ver com aquela situação ali, daquele assassinato. Ele fazia parte, sim, de um tráfico de drogas, de venda de drogas, mas o sêmen encontrado na Summer é porque eles estavam tendo um caso. E os fios loiros, né, é porque ele tinha uma peruca em casa, enfim, eu não sei qual o motivo, eu não sei se aquela peruca foi implantada ali pra colocar ele naquela situação, mas o fato é que ele não era o assassino, nem tinha nada a ver com a situação. E o Eli? Então, gente, ele morre. Não foi deixado às claras isso no filme, mas ele morre. O Will, ele vai até a casa do Eli. Vocês lembram que tem aquela invasão ao escritório da família do Will? Então, ali é que o Will ele se toca que o Eli invadiu, foi ele que invadiu o escritório para poder roubar o pendrive com aquelas informações. Então ele vai até a casa dele juntamente com alguém que eu acredito que seja o Wally para fazer o trabalho sujo e dar um fim nisso. Então vamos lá. O Wally, o Will e a sua mãe faziam parte de um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Mas tem mais gente nesse esquema. O Capitão Allen e o seu chefe. Todos eles estavam cientes das atividades ilegais do Will, do Wally e da Camille e tentaram encobrir aquilo ali. Como lembra das imagens que aparece do carro, né, como prova? Então, ele tá na garagem do Allen. E quando o Nichols tenta contar ao seu chefe, né, o que tá rolando, percebe que o Allen, quando ele tá subindo as escadas, ele vira pro Nichols e diz: vai embora daqui. Porque, ao meu ver, ele gostava, de um jeito torto, do Nichols. Então ele não queria que ele morresse. Ali o próprio Wally tira a vida do Allen, porque eu acredito que como ele gosta dele, isso poderia atrapalhar a situação, né? E há toda aquela troca de tiros. E dessa vez, o Nichols faz a coisa certa e chama a polícia. Porque, se vocês não lembram, tem uma cena do filme que mostra que o antigo parceiro do Nichols, né, ele estava envolvido com um esquema também de corrupção, só que dessa vez o Nichols tinha ficado calado, né? Então, dessa vez ele faz diferente. E nós vemos ali o Will no final, né, Justin Timberlake, sendo preso. Só alguns outros pontos que eu vou citar aqui para melhor entendimento do filme, tá? Aquela mulher que o Will conhece no bar e depois aparece com ela num jantar com a família dele, já de mãos dadas, é porque ela seria uma outra Summer. Em relação ao parceiro do Nichols, o Clear, não se fala nada sobre ele estar envolvido naquela situação toda. Eu acho que ele não sabia o que estava rolando. E por último, a tinta que estava nas mãos da Summer na autópsia, que era uma tinta específica, né, enfim, ela foi encontrada em outra propriedade da família do Will, e é porque aquela propriedade fazia parte daquele esquema todos deles. E o Rudy, ele estava trabalhando ali, porque ele trabalhava para a família do Will. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido.